Bom, Walter na história do Brasil, Brasil colônia, e hoje a gente dá sequência às nossas aulas sobre história do Brasil colonial no que diz respeito ao aspecto econômico. Lembrando sempre que quando a gente estuda a economia durante o período colonial, é fundamental que a gente leve em consideração a ideia de antigo sistema colonial, ou seja, entender que há uma relação entre colônia e metrópole, que há uma relação que a gente vai denominar de exclusivo metropolitano, uma relação que a gente vai denominar de pacto colonial. Quando a gente fala, então, de atividade econômica aqui na América Portuguesa, a gente sempre destaca duas das atividades que são mais fundamentais. Entre os séculos XVI e XVII, a gente costuma dar ênfase à atividade canavieira e no século XVIII, a gente dá ênfase à atividade mineradora. Mas é importante a gente levar em consideração que durante todo esse período de tempo, a gente vai assistir às chamadas atividades complementares. Essas atividades complementares, elas são importantes porque nos ajudam a entender como é que se dava a relação econômica internamente, ao mesmo tempo, como é que se davam as relações sociais, para além daquela relação tradicional entre senhores de engenho e escravos. Tá? Então é fundamental a gente compreender, quando a gente trabalha as atividades econômicas, a economia no período colonial, é fundamental entender a ideia da produção açucareira, da atividade mineradora, mas é também interessante que a gente dê uma olhada nas atividades complementares, porque elas estão dentro dessa lógica de sistema colonial também. O outro ponto fundamental, quando a gente fala sobre as atividades complementares, é porque elas também nos ajudam a compreender como é que se deu o alargamento do nosso território. Porque a América Portuguesa, a princípio, era entendida como uma região que ia do litoral, do que hoje nós conhecemos como Brasil, até o meridiano de Tordesilhas. Né? E aí essas atividades complementares, elas vão colaborar com um processo de interiorização. É como se nós disséssemos que a atividade canavieira, ela é uma atividade que se dá numa região litorânea, sobretudo na região que hoje nós conhecemos como Nordeste, e as demais atividades, elas de alguma forma vão indo para o interior, ou seja, serão desenvolvidas numa região mais interiorana. A gente vai começar a falar sobre uma atividade que é fundamental e que em alguns momentos chegou a ser a segunda atividade econômica mais importante durante vários momentos desse período colonial, que é a atividade do tabaco, a produção de fumo, né, a chamada erva de índio. Né? Erva de índio porque você tem essa planta, é uma planta original do próprio continente americano, e muitas vezes essa planta ela estava ligada ao consumo por parte de indígenas de origem tupi, e esses indígenas faziam uso dessa planta como um elemento medicinal, e esse elemento medicinal frequentemente estava ligado aos rituais indígenas. Tá? Então a produção de tabaco vai se desenvolver entre os séculos XVII e até o final do século XVIII, com uma escala relativamente interessante. Durante esse período, a gente vai observar que essas lavouras, elas eram o custo dessas lavouras era infinitamente menor do que a produção da cana-de-açúcar, e isso vai possibilitar que colonos menos ricos, ou seja, colonos que não tinham tantas posses para implementar a exploração da cana-de-açúcar, fizessem uma segunda opção. E essa segunda opção, geralmente, era a produção do tabaco, a produção do fumo. Tá? Uma outra questão importante é que essa produção, a princípio, ela vai ser feita no recôncavo baiano, mais precisamente na cidade de Cachoeira, e posteriormente a gente vai ver um processo de expansão da produção do fumo nas regiões que atualmente nós conhecemos como Estado do Espírito Santo, São Paulo e também Rio de Janeiro. Além disso, quando a gente fala de uma produção de fumo, da produção de tabaco, que é uma produção menos custosa do que a produção da cana-de-açúcar, a gente deve levar em consideração também que a quantidade de mão de obra necessária também era menor. Então, numa lavoura de fumo, geralmente você tinha cerca de 5 a 10 indivíduos trabalhando, né? Cerca de 5 a 10 escravos desempenhando ali as funções na lavoura. Uma outra questão importante quando a gente fala sobre o fumo é observar que a produção de fumo, embora em menor escala do que a produção canavieira, ela vai atender uma lógica, que é a lógica internacional. Significa dizer que a sua produção vai servir aos interesses da exportação
Quando essa produção era destinada à Europa, ela atendia aos interesses de consumo dos diferentes setores da sociedade europeia. Muito embora o Papa fizesse, claro, uma observação e era contra, né, era severamente contra o uso, o consumo do fumo na Europa. Quando essa produção de fumo, quando essa produção de tabaco tinha como destino o continente africano, essa produção passava por aquela lógica que a gente vai chamar, dentro da história da América, de comércio triangular. Isso significa dizer que o tabaco que saía aqui da América, mais precisamente aqui do Brasil, aqui dessa América portuguesa, ia para a África e servia como moeda de troca, né? Ou seja, a mão de obra africana acabava sendo convertida em mão de obra escrava aqui no território brasileiro. Vale destacar também que, assim como o tabaco vai ser utilizado como moeda de troca, né, para você adquirir escravos, a cachaça também, né, a aguardente também estará dentro dessa mesma lógica, tá? E aí, para a gente finalizar, é importante sempre que a gente observe que a atividade do fumo foi durante